Olá, estamos aqui mais uma vez para uma aula do curso de método clínico, as disciplinas de semiologia médica. Hoje a gente vai falar sobre as principais síndromes pleuropulmonares. Dentre as síndromes pleuropulmonares, a gente vai destacar aquelas que levam à obstrução das vias aéreas, as doenças do interstício do pulmão, consolidação alveolar, atelectasia e as síndromes pleurais. Começando falando sobre as obstruções das vias aéreas, a gente vai dar destaque a duas dessas principais síndromes, que são a asma e a doença pulmonar obstrutiva crônica, que a gente divide didaticamente entre bronquite crônica tabágica e enfisema pulmonar. Para ilustrar, vamos comentar um caso clínico de uma menina de 10 anos de idade que chega para avaliação médica com uma queixa de crises periódicas de dispneia que se iniciaram nos últimos 6 meses, quando ela se mudou de Recife para Juiz de Fora. A dispneia agrava-se normalmente à noite e costuma vir acompanhada de tosse seca, desconforto torácico e chiado respiratório. Os sintomas pioraram nos últimos 4 dias, quando ela passou a apresentar também febre, e essa febre com tosse, e a tosse tornou-se então produtiva. No exame físico dessa menina, a gente tinha uma garota bastante ansiosa e taquidispneica, com temperatura axilar de 38 graus centígrados. E no aparelho respiratório, uma frequência de 36, com expansibilidade diminuída, uso de musculatura acessória, tiragem intercostal e dificuldade expiratória, murmúrio vesicular globalmente diminuído, com sibilos difusos associados a roncos discretos também difusos. E tinha ainda hipersonoridade à percussão pulmonar. Quando a gente vai falar de asma, que é a síndrome onde se encaixa essa garota de 10 anos, a gente tem como forma de apresentação dessa doença uma fisiopatologia que leva a estreitamento difuso das pequenas vias aéreas, e esse estreitamento das vias aéreas ele é reversível. E a gente tem uma resposta brônquica exacerbada que envolve normalmente mediadores inflamatórios que aumentam a secreção da via respiratória e causam também o padrão de broncoconstrição, diminuindo então o pertuito das vias respiratórias. Esse slide tem uma figura que exemplifica bem o que a gente tem no padrão da asma. Do lado de cá, a gente tem, na verdade, um padrão de um brônquio normal, dilatado, com muco em quantidade habitual, sem obstruir a via aérea. Quando a gente vê do outro lado, a gente tem um espasmo de toda a musculatura brônquica, fazendo com que o calibre desse brônquio diminua, junto com o aumento de secreção dentro dele, que causa uma obstrução parcial dessa via aérea. E isso, obviamente, é que vai causar toda a sintomatologia específica dessa doença. 5% da nossa população tem algum grau de distúrbio associado à asma. E existe nessa situação uma forte predisposição genética com grande associação à atopia, a fenômenos alérgicos. Os desencadeadores são muito importantes para o aparecimento dessa doença. E os aeroalérgenos, poeira, pigmentos, substâncias que o indivíduo inala normalmente, são os principais desencadeadores. Além desses, as infecções das vias aéreas superiores, mudanças climáticas e poluição ambiental, e aí a gente chama atenção bastante a participação do cigarro como um desencadeador de crise asmática, drogas que levam a essa constrição brônquica, asma desencadeada pelo esforço físico, pelo exercício, a doença do refluxo gastroesofágico também, que irritando a mucosa brônquica ou pelo próprio contato do ácido com o esôfago faz a gente ter uma reação de broncoespasmo, e o próprio estresse, que também pode desencadear crises de broncoespasmo e diminuição, então, do fluxo aéreo para o pulmão. Os pacientes trazem para a gente como queixas, como sintomas na sua anamnese, a queixa de dispneia, sibilância, tosse, desconforto torácico e dificuldade de locução. A dificuldade de locução é marcante porque o paciente habitualmente ele não consegue falar uma frase completa, ele fala frases entrecortadas justamente pela falta de fôlego, ele não consegue falar grandes trechos de palavras sem interromper para respirar. No exame físico, a gente tem a parte das alterações dos sintomas gerais no exame físico, dos sinais gerais no exame físico, que estão relacionados à agitação, confusão e sonolência pela própria hipóxia cerebral, taquicardia, a presença de pulso paradoxal
e a gente tem outros sinais que já são sinais específicos da avaliação do aparelho respiratório, onde eu tenho taquidispneia, uso de musculatura acessória, tiragem intercostal, murmúrio vesicular diminuído com sibilos difusos e o frêmio do tórax vocal também podendo estar diminuído dependendo do grau de espasmo dessa via respiratória. Uma outra situação clínica que entra também neste contexto da obstrução das vias aéreas, a gente tem neste caso, aí a gente tem um homem de 55 anos, tabagista, ele fuma em torno de 40 cigarros por dia há 35 anos, isso dá uma carga tabágica de 70 maços ano, e ele apresenta há 5 anos dispneia contínua e tosse produtiva mucoide esporádica, e evolui com piora progressiva nesses últimos anos. No exame físico desse indivíduo, ele tem face pletórica, com nítida congestão sanguínea facial, no aparelho respiratório, uma frequência de 26 incursões por minuto, com uma expansibilidade nitidamente diminuída, utilização de musculatura acessória para a respiração, murmúrio vesicular globalmente diminuído e a presença também de sibilos e roncos, mais uma vez, marcando então a obstrução da via respiratória com presença de secreção. Esse já é um caso que encaixa bem no diagnóstico de doença pulmonar obstrutiva crônica, onde a gente tem, mais uma vez, limitação ao fluxo aéreo, só que desta vez, diferente da asma, essa limitação ao fluxo aéreo não é totalmente reversível e tende a ser progressiva com piora, associada a uma resposta inflamatória do pulmão a partículas e gases nocivos, especialmente relacionado ao cigarro. Aqui a gente tem um padrão, então, da fisiopatologia que a gente encontra nessas doenças pulmonares crônicas, num primeiro momento, mostrando aqui septos alveolares destruídos pela agressão crônica do cigarro, e aqui embaixo a presença de excesso de muco dentro das vias respiratórias. Do lado de cá, a gente consegue visualizar um padrão que é muito interessante, que sinaliza esses dois perfis de doença pulmonar. Em cima a gente tem um indivíduo magro, com dificuldade respiratória, mas com aspecto mais avermelhado, mais róseo. Esse lembra muito o perfil do enfisematoso, a gente vai falar um pouquinho dessas diferenças daqui a pouco. Embaixo a gente tem um indivíduo com presença maior de cianose, normalmente um pouco mais pesado, menos emagrecido que o indivíduo enfisematoso, que corresponde mais ao padrão do indivíduo com bronquite crônica tabágica. Esses dois constituintes, bronquite crônica e enfisema pulmonar, na verdade se misturam. A gente não tem nenhum paciente portador de DPOC que seja só bronquítico ou que seja só enfisematoso. Normalmente essas duas doenças estão misturadas. O doente sempre tem algo de lesão alveolar, algo de hiperreação brônquica com secreção. Mas, do ponto de vista didático, o bronquítico crônico é aquele que tem predomínio de hipersecreção com muco na árvore respiratória, enquanto o paciente com enfisema é aquele que tem um aumento do espaço no bronquíolo distal por destruição de septos intraalveolares associados ao dano do próprio cigarro. E o que marca principalmente essas doenças é o tabagismo. Normalmente, uma carga tabágica acima de 20 anos maço de cigarro já é suficiente para trazer lesão pulmonar definitiva e progressão para o DPOC. Óbvio que isso tem muito de tendência individual. Tem indivíduos que com menos cigarros têm lesão mais significativa e tem gente que tem uma carga tabágica maior do que essa, sem ter lesão tão expressiva. Isso tem uma resposta inflamatória que também é individual. E aqui a gente tem o ciclo pelo qual normalmente o cigarro percorre para fazer a lesão pulmonar. Então a gente começa com um padrão de pulmão normal, alvéolos normais, que à medida que vão entrando as partículas de cigarro em contato com esses septos alveolares, eles vão impregnando e causando destruição dos septos alveolares até causar grandes vacúolos nesses alvéolos, levando ao padrão de enfisema pulmonar. Na história desses pacientes com DPOC, o indivíduo que tem um predomínio da bronquite crônica tabágica, ele é predominantemente tossidor
ele tem uma tosse crônica que é produtiva, essa tosse é maior ao acordar, ele tem dispneia aos esforços e tem uma tendência de excesso de peso. E normalmente a história marca mais do que 3 meses e 1 ano por 2 anos consecutivos de sintomas para a gente ter o diagnóstico de bronquite crônica tabágica. Já o paciente com um padrão de enfisema pulmonar, a gente tem um indivíduo com dispneia também crônica e progressiva, mas marca nesses indivíduos mais a tendência do emagrecimento e uma evolução crônica, lenta da doença. Esse indivíduo é um indivíduo que tosse menos, porque ele tem menos lesão brônquica. A lesão dele é predominantemente alveolar. Então, ele tem menos estímulo de tosse, menos secreção em árvore brônquica. E no exame físico desses indivíduos, a gente vai ter algumas alterações que são relacionadas ao exame físico geral, como cianose, baqueteamento digital e o edema periférico, naqueles indivíduos que evoluem até com a tendência da insuficiência ventricular direita, do corpo pulmonale secundária ao DPOC. A gente tem a tendência da expansibilidade torácica diminuída, mas com o indivíduo com tórax hiperexpandido, aquele famoso tórax em tonel. O murmúrio vesicular tende a estar diminuído, com uma expiração mais prolongada, para o paciente conseguir fazer a ventilação adequada. Ele tende a ter ruídos adventícios, principalmente os roncos, sibilos e crepitações grossas, predominando esse padrão de ausculta respiratória com ruídos adventícios nos pacientes que têm bronquite crônica tabágica. O paciente enfisematoso é um paciente que tem menos ruído adventício, o paciente com bronquite crônica como predomínio da lesão, ele tem mais ruído adventício. O frame tóraco-vocal que acompanha o murmúrio vesicular também está diminuído e a percussão desses indivíduos a gente tende a ter uma hipersonoridade, porque eles estão hiperexpandidos com o aumento da quantidade de gás pulmonar. Aqui a gente tem, para comparar, um padrão de raio-x normal do pulmão, onde a gente vê bem a trama vascular, com uma transparência de um tecido que tem parênquima e ar de forma bem equilibrada, e do lado de cá a gente vê um padrão do indivíduo com doença pulmonar obstrutiva crônica, um tórax nitidamente hiperinsuflado, mais escuro por maior conteúdo de ar represado nesse pulmão. A gente consegue ver também que os espaços intercostais, eles acabam sendo mais alargados por essa hiperexpansão. O diafragma desses indivíduos, ele fica mais rebaixado, porque o pulmão hiperexpandido acaba fazendo o diafragma baixo, arcos intercostais alargados e esse tórax mais preto, mais enegrecido, porque ele está hiperinsuflado, com mais ar, com uma penetração maior. Saindo da doença pulmonar obstrutiva crônica, vamos falar agora das doenças que acometem mais o interstício pulmonar. E a gente tem 3 doenças principais para discutir, que são fibrose pulmonar idiopática, as pneumoconioses, que são as doenças profissionais, e a sarcoidose. Vamos começar falando sobre a fibrose pulmonar idiopática. Nessa doença, o que eu tenho é uma infiltração disseminada de células e depósito de colágeno no interstício do pulmão entre os alvéolos. E esse excesso de colágeno no interstício é que faz a fibrose e faz o indivíduo evoluir com essa doença do parênquima do pulmão, dificultando troca gasosa também. Os sinais e sintomas são indistintos daquele apresentado pelo DPOC. O que marca a diferença é que aqui eu não tenho o tabagismo como desencadeador. Essa fibrose evolui muitas vezes de forma a que a gente não consiga definir a sua etiologia, e por isso mesmo ela é chamada de fibrose pulmonar idiopática. Mais um raio-x, aquele mesmo raio-x com um padrão da normalidade, e quando a gente passa para cá, a gente consegue ver então um raio-x do perfil de fibrose pulmonar. Essa trama extremamente trabalhada, delicada na periferia, mostrando isso um tecido cheio de colágeno, cheio de fibrose, difuso. Também é um tórax hiperexpandido, é um tórax mais cheio do que o do pulmão normal, justamente porque esse indivíduo, assim como o DPOC, tende a fazer hiperexpansão e retenção de gás também no pulmão. Mas o que chama atenção mesmo nesse raio-x é essa trama trabalhada, essa trama pulmonar toda rendilhada, que é característica da fibrose pulmonar. Outra doença que leva também a um padrão de fibrose, mas agora de causa bem definida, são as pneumoconioses. Nas pneumoconioses, o que a gente tem é uma fibrose pulmonar, só que de causa associada à exposição profissional. São indivíduos que inalam partículas inertes
na sua profissão, no seu dia a dia. E aí chama muita atenção a pneumoconiose secundária a carvão, asbesto e sílica. Mais uma vez, fibrose pulmonar com doença crônica desse pulmão progressiva, o padrão de sinal e sintoma é indistinto do que a gente encontra nos pacientes com DPOC. É o mesmo perfil de doença, é o mesmo padrão de manifestação clínica do que a gente vê no DPOC. Mais uma vez, um raio-x normal, e aí a gente compara com o raio-x da pneumoconiose. Trama rendilhada, fibrose difusa, não dá para a gente diferenciar esse padrão da pneumoconiose para aquele padrão anterior, onde a gente tinha a fibrose pulmonar idiopática. A única coisa que mudou de uma doença para outra é que essa tem agente etiológico definido, carvão, asbesto, sílica ou qualquer outra partícula inerte relacionada à atividade profissional desse indivíduo. A sarcoidose já muda um pouco. Ela também é uma doença que causa fibrose, mas essa é um processo de inflamação granulomatosa, também de evolução crônica, e que tem um processo imunológico mal definido da sua gênese. Então é uma doença também idiopática, a gente não conhece bem o gatilho e a forma de desenvolvimento desse mecanismo da doença, e ela comete diversos órgãos, mas entre os órgãos o pulmão é dos principais, é dos mais acometidos. Os sinais e sintomas desse indivíduo, além das manifestações características de doença pulmonar, ele também causa sinais e sintomas sistêmicos, com astenia, febre, dispneia. Essa dispneia tende a ser também de evolução lenta e progressiva, e ele pode ter manifestação das doenças extrapulmonares. Eu posso ter sarcoidose no intestino, sarcoidose no fígado, sarcoidose no rim. Depende de onde a sarcoidose acomete, obviamente ela vai ter manifestação clínica específica desse órgão. Aqui chama atenção na diferença do pulmão normal, que a gente consegue ver desse lado, para o pulmão de sarcoidose, que a gente vê desse lado, um mediastino bem alargado, essa parte hipotransparente que a gente vê na região do mediastino ao lado do coração, é característico de sarcoidose por aumento de gânglios mediastinais. Os linfonodos mediastinais estão muito aumentados nessa doença e por isso eu tenho esse padrão de hipotransparência dos dois lados aqui do tórax. A gente vê de um lado e de outro a hipotransparência relacionada à linfadenomegalia dessa região mediastinal. Mudamos de síndrome, saímos agora das doenças que acometem o interstício com as fibroses intersticiais e vamos para doenças que cometem o parênquima pulmonar, lesando os alvéolos, causando consolidação alveolar. A gente tem várias doenças que causam esse perfil de lesão, mas a gente vai falar especificamente de duas que são as mais frequentes no nosso meio, que são tuberculose e pneumonia. Para ilustrar mais uma vez um caso clínico, só para exemplificar a evolução dessa doença, aqui a gente tem um homem de 42 anos que há 3 dias tinha uma queixa de tosse produtiva com escarro purulento. Essa tosse vinha associada com febre e queda progressiva do estado geral. A pneumonia, que apresenta classicamente essa evolução, é uma doença de um processo inflamatório agudo, que acomete o trato respiratório inferior e tem grande risco pela sua mortalidade. Dependendo da intensidade da resposta inflamatória do agente infeccioso, esse indivíduo pode evoluir, obviamente, com complicações pulmonares e sistêmicas muito graves. E aqui a gente tem um padrão de um pulmão lesado, mostrando aumento de secreção alveolar e bactérias, neutrófilos envolvidos nesse processo da produção daquele escarro purulento habitual da pneumonia. Para fazer pneumonia, todos nós somos suscetíveis, obviamente, a infecções de uma forma geral. Mas para fazer infecção do trato respiratório inferior, além da suscetibilidade habitual, a gente tem alguns fatores de risco que aumentam a incidência de pneumonia em alguns indivíduos, como o indivíduo que tem um processo infeccioso de via aérea precedendo o quadro da pneumonia. Então, uma infecção de via aérea superior pode ser o precursor da pneumonia. Doenças pulmonares crônicas, como a gente comentou agora, tanto no DPOC, quanto na asma, quanto nas fibroses pulmonares, todas essas situações podem aumentar o risco de pneumonia, porque o clareamento da secreção é complicado para esses pacientes, eles não têm um cílio que faça um clareamento do muco habitual do pulmão de forma adequada, e na asma, por exemplo, eu tenho um aumento da produção do muco, assim como na bronquite crônica tabágica, e, obviamente, esse muco é um meio de cultura para bactérias. Então, eu aumento o risco de infecções, de pneumonia
esses pacientes com doenças pulmonares crônicas. A hospitalização é um risco significativo, é das principais causas de infecção hospitalar, são as infecções respiratórias, principalmente em pacientes no ambiente de CTI, onde as infecções do pulmão são bastante comuns, especialmente associadas à ventilação mecânica. O diabetes e doenças imunossupressoras, porque a imunidade está envolvida, obviamente, diretamente ao controle do indivíduo poder ou não progredir com esse quadro infeccioso. O alcoolismo é uma situação importante, tanto porque esse indivíduo tende a ser desnutrido, quando ele é alcoólatra é importante, quanto pelo risco de microaspiração pulmonar. Esse indivíduo alcoólatra, às vezes, ele cai, vomita e broncoaspira partículas do que veio tanto do estômago quanto da via aérea superior. Ele não tem um bom reflexo de tosse, pela própria indução da baixa da sonolência, da baixa do sistema nervoso central pelo alcoolismo, e ele acaba podendo aspirar para o conteúdo pulmonar algo que vem do trato digestivo, e isso aumenta muito a pneumonia. E chama atenção nesses indivíduos alcoólatras, porque a pneumonia deles é uma pneumonia que envolve germes que vêm aí de via aérea superior e de trato digestivo. A gente sempre tem que preocupar com agentes anaeróbios na pneumonia desses indivíduos alcoólatras. E usuários de drogas injetáveis por disseminação hematogênica de bactérias que podem, obviamente, causar infecção em qualquer área do corpo, mas pneumonia é mais uma fonte importante dessas infecções. O que esses pacientes trazem para a gente na sua história? Quais são as queixas principais dele? Bem, a anamnese desses indivíduos conta a falta de ar, tosse produtiva, na maioria das vezes, mas a gente vai ver daqui a pouco que eu tenho pneumonias que acometem mais o intertício e menos alvéolo, são menos secretivas, e por conta disso elas acabam tendo menos produção de secreção. Eu posso ter dor pulmonar do padrão pleurítica, uma dor torácica de padrão pleurítica, o desconforto torácico e desconforto abdominal pelo próprio esforço de tosse, além da irradiação da dor pleurítica que acomete o tórax desse indivíduo, e é um indivíduo que tem queixas gerais significativas, febre ou hipotermia, adinamia, mialgia, sudorese, calafrios, fadiga, queixas gerais, perda de apetite, que são relacionadas a quase todos os processos infecciosos, mas óbvio, quanto maior a magnitude dessa infecção, maior a repercussão desses sintomas gerais, e a pneumonia, que tende a ser uma infecção de maior gravidade, acaba trazendo maior repercussão para isso. No exame físico desses indivíduos, aí é que vem um pouco da gente entender os padrões de lesão do pulmão, os padrões de acúmulo ou não de secreção nesse pulmão. Quando a gente fala de uma pneumonia típica do padrão de consolidação, onde eu tenho o alvéolo cheio de secreção, consolidado por secreção, no exame físico desse indivíduo, eu vou ter o padrão de dispneia, obviamente na inspeção dinâmica, um som bronquial, que a gente já comentou nas aulas de exame físico do tórax, com expansibilidade diminuída, já que o ar não entra dentro daquele alvéolo que está cheio de secreção. O frênio do tórax vocal aumenta a sua dissipação do som, já que o som permeia melhor esse conteúdo maciço, cheio de secreção, do que permeia habitualmente o pulmão com ar. E o padrão de submaciçez e maciçez da percussão, que é característico pela diminuição do conteúdo aéreo dessa área do pulmão, em detrimento do acúmulo progressivo de secreção. Todas essas manifestações, obviamente, são localizadas no ponto onde eu tenho o acúmulo de secreção. Aqui do outro lado, a gente consegue ver, então, um pulmão com acúmulo de secreção na sua base, e quando a gente vê os alvéolos e brônquios, todos eles cheios de secreção. Então, nessa situação onde eu tenho uma consolidação de todo o território pulmonar cheio de secreção, eu vou diminuir conteúdo aéreo, vou aumentar a transmissão do som dos brônquios principais a essa área distal por esse conteúdo mais sólido de secreção, e com isso eu passo a ter o padrão típico de manifestação da pneumonia de consolidação, com troca do murmúrio por som bronquial, aumento de frêmio tórax vocal, o pulmão não expande naquela área e, pela falta de ar, eu tenho submaciçez e maciçez. Quando o indivíduo tem um padrão mais de broncopneumonia, ele, ao invés de ter o pulmão com uma área toda consolidada de secreção, ele passa, na verdade, a ter focos de secreção
alvéolos que não estão repletos de secreção, mas que têm áreas com ar, áreas com secreção. Portanto, aqui eu tenho meio uma mescla. Eu aumento a quantidade de secreção dentro dessa via e dentro desse alvéolo, mas eu não tenho ele todo tomado por secreção numa síndrome típica de consolidação ou condensação pulmonar. Esse paciente que tem ar permeando a via respiratória, ar permeando os alvéolos, eles têm um padrão também de exame físico que mescla secreção e ar. E aí, quando a gente vai observar no exame físico deles, mantém o padrão típico de dispneia, o murmúrio vesicular pode estar fisiológico ou discretamente diminuído, isso obviamente depende quanto de secreção e quanto de permeabilidade aérea eu tenho para esse lado do parênquima pulmonar. Eu passo a ter crepitação, sibilo e ronco, porque a passagem do ar por essa via com secreção estreitada gera, obviamente, a possibilidade de todos esses ruídos adventícios. A crepitação pela abertura do alvéolo e das vias respiratórias, com a passagem do ar vibrando e causando a percepção de crepitação. O ronco, da mesma forma, pela vibração da secreção à medida que o ar passa por vias aéreas de médio e grande calibre. E, por último, a presença do sibilo, pelo próprio estreitamento da via aérea, não por broncoespasmo, mas sim por acúmulo de secreção, que também estreita a passagem do ar, como a gente já discutiu anteriormente na aula de exame físico dos pulmões. O frêmito tóraco-vocal, ele pode estar fisiológico, assim como o murmúrio vesicular, ou ele pode ser aumentado. Isso, mais uma vez, depende de quanto eu tenho de secreção e quanto eu tenho de ar viável. Na percussão, eu tendo a ter também um som claro pulmonar, se eu tenho mais ar, mas eu posso ter um certo conteúdo de submaciez se eu aumento a quantidade de secreção e diminuo a quantidade de ar dentro do pulmão desse indivíduo. Perdão, pulou um slide, isso. E por último, para a gente fechar os padrões de pneumonia, então a gente viu uma pneumonia onde toda a via e todo o alvéolo estava abarrotado de secreção, uma consolidação pulmonar. A gente viu um padrão onde eu tinha parte de via e alvéolo com secreção, mas permitindo entrada e saída de ar. Nesse caso, eu tinha murmúrio, tinha crepitação, tinha ronco e tinha sibilo. E agora a gente tem uma situação onde eu tenho uma pneumonia com um infiltrado, um processo inflamatório no interstício. E aqui, quando a gente vai olhar nesse padrão, a gente vê um pulmão que ele tem um processo inflamatório mais difuso. Ao redor de alvéolos e brônquios eu tenho um processo inflamatório, mas a via aérea está livre. A passagem de ar para alvéolo, a passagem de ar pelos brônquios é livre. Então a gente tem um perfil aqui de pneumonia totalmente diferente daquelas duas que a gente viu anteriormente. Nesse padrão de pneumonia, a gente mantém a dispneia, lembrando que dispneia e gravidade de pneumonia não tem necessariamente relação com excesso de secreção. Essa é uma pneumonia mais difusa, que pode ter pouca secreção, mas não necessariamente menos gravidade ou menos risco de insuficiência respiratória desses indivíduos. A troca gasosa pelo processo inflamatório intersticial também pode ser gravemente prejudicada. E a gente tem situações onde essa pneumonia que acomete o interstício é muito grave, como, por exemplo, nas pneumocistoses em pacientes imunodeprimidos ou na tuberculose miliar também nos pacientes imunodeprimidos. Então, não ter secreção, não ter tosse produtiva, não significa benignidade. Óbvio que a maioria das pneumonias adquiridas na comunidade, que tem um perfil mais intersticial, são habitualmente menos graves do que aquelas pneumonias com padrão mais alveolar e hipersecretivo. Mas isso não é lei, isso não é norma para diferenciar as pneumonias. Nesses indivíduos, o murmúrio vesicular é fisiológico, porque o ar entra e sai do pulmão com liberdade, expande o alvéolo sem dificuldade. O problema é que essa expansão do alvéolo com secreção inflamatória intersticial, com processo inflamatório perialveolar, acaba fazendo com que a abertura do alvéolo também gere crepitação, um padrão de crepitação fina, como a gente discutiu anteriormente. E o frêmito tóraco-vocal, como a entrada de ar é normal e o conteúdo aéreo do pulmão é normal, eu tenho um frêmito tóraco-vocal normal, a percussão padrão de som claro pulmonar, sem alterações nesses aspectos.
Como a gente comentou, independente dessas pneumonias, se consolidação, se broncopneumonia ou se pneumonia intersticial, esses padrões podem induzir a uma pneumonia grave. E o que vai ditar para a gente esse perfil de gravidade? Bem, no exame físico geral, chama atenção a presença de cianose. O indivíduo que começa a ficar com cianose é o indivíduo que está tendo dificuldade de troca gasosa adequada pelo pulmão. E eu tenho sinais vitais que me demonstram muito esse perfil de gravidade. O indivíduo que tem uma temperatura muito elevada, mas também aquele que tem temperatura muito baixa, pode ter por trás uma manifestação de pneumonia grave. Uma pressão sistólica baixa, uma hipotensão sistólica é bastante significativo como marcador de resposta inflamatória sistêmica grave, assim como taquicardia com frequência cardíaca acima de 125. E uma frequência respiratória aumentada, mostrando nitidamente que esse paciente não consegue fazer uma ventilação pulmonar boa e ele passa a ter uma respiração mais superficial com aumento de frequência respiratória. Todos esses são parâmetros importantes nos sinais vitais desses indivíduos que marcam gravidade dessa doença. Aqui, 2 padrões de pneumonia. Nesse lado, a gente tem um pulmão com um padrão de tórax normal, eu não tenho um pulmão hiperinsuflado, como aquele que a gente viu antes nas fibroses no DPOC, mas eu tenho áreas que mostram presença de secreção. Eu tenho áreas que me dão a nítida impressão de que eu não tenho alvéolos totalmente pérvios, não é escuro esse pulmão, não tem ar adequadamente, é porque aqui eu tenho aumento de secreção nessa região. Quando a gente vem para esse outro padrão de tórax, a gente vê uma área toda coberta de secreção. Esse é um padrão de pneumonia de consolidação, onde todo o pulmão tem secreção, todo o lobo pulmonar, melhor dizendo, tem secreção. Então, a gente vê aqui todo o lobo pulmonar branco, mostrando excesso de secreção nessa região. Esse é um padrão de pneumonia lobar, enquanto esse é um padrão mais de broncopneumonia, onde a quantidade de secreção é menor e eu consigo ver melhor área e alvéolos mesclados. Vamos para uma outra situação clínica. Agora eu tenho um indivíduo de 38 anos, homem, com tosse persistente, mas não um quadro de tosse aguda. Ele tem 3 meses de tosse. E ele tem uma expectoração que é de pouco volume, mas que eventualmente ele percebe raias de sangue, ele tem hemoptoico. E na evolução desse quadro, além do hemoptoico, ele tem fadiga, astenia, febre e sudorese, que é especialmente noturna, preferencialmente noturna. E ele ainda tem um emagrecimento nesse curto período de 3 meses de 15% do seu peso inicial. Esse é um quadro que tem que fazer a gente lembrar de tuberculose. O indivíduo que tosse cronicamente e vem com sintomas gerais de perda de peso, sudorese noturna, febre, isso não pode ser normal e eu tenho que investigar, eu tenho que lembrar do diagnóstico de tuberculose, porque o diagnóstico precoce, obviamente, traz um tratamento mais eficaz com menor risco de sequelas pulmonares. Então, o que a gente tem nessa situação é uma infecção crônica pelo Mycobacterium tuberculosis, isso é disseminado pelo mundo inteiro e a gente viu um ressurgimento muito grande dessa doença com o advento de imunossupressão da AIDS. Então, foi uma doença que teve décadas de explosão no início do século XX, depois, no fim do século XX, ela começou a diminuir a sua incidência e voltou a estourar ao fim do XX, início do século XXI, pelo maior comprometimento imunológico, especialmente nos pacientes portadores de AIDS. A gente tem na tuberculose a possibilidade de uma infecção primária, o indivíduo adquirir a bactéria e progredir em infecção, e a gente tem também a possibilidade de uma reativação. O indivíduo que tinha tuberculose, ela era latente, e pela imunidade diminuída, essa tuberculose exacerbou-se e voltou a ter atividade. Eu posso também ter a possibilidade da tuberculose fora do pulmão, renal, intestinal, de sistema nervoso central, não é só o pulmão o sítio, apesar do pulmão ser o sítio preferencial. Em relação aos padrões da tuberculose pulmonar, a gente tem 3 padrões principais. Aqui, a gente tem um indivíduo que tem um foco primário, provavelmente de tuberculose latente. Esse foco primário tende a calcificar, ele quase sempre vem associado com o linfonodo satélite na região do mediastino. Isso pode ser a manifestação do indivíduo que adquiriu tuberculose, imunocompetente e conseguiu controlar e deixar a doença restrita a essa área do pulmão inativa, latente.
Só que esse paciente pode evoluir com imunossupressão e na evolução com imunossupressão, ele acaba podendo progredir a lesão com áreas de necrose, aquele padrão típico de necrose caseosa da tuberculose, onde eu tenho destruição do parênquima pulmonar e formação de verdadeiras cavernas tuberculosas, como estão aqui mostradas. Isso pode ser uma reativação daquele indivíduo com tuberculose latente, ou pode ser uma prima infecção. O indivíduo pode adquirir a tuberculose e evoluir diretamente para esse padrão de tuberculose com caverna pulmonar. E por último, eu posso ter um indivíduo que acaba evoluindo com o padrão da tuberculose disseminada, que é aquela tuberculose de perfil miliar que a gente comentou. Esse é o padrão típico de um indivíduo que tem uma doença difusa, grave, mas que não acomete alvéolo. Se não acomete alvéolo, a manifestação clínica dele não vai envolver tosse com secreção purulenta. Então, preste atenção que eu não preciso de ter escarro purulento, eu não preciso de ter presença do bacilo no escarro, né, que é o famoso BAR no escarro, para fazer o diagnóstico de tuberculose. Nesse perfil de tuberculose miliar, eu tenho tuberculose difusa, intersticial, grave, com tosse seca, sem secreção. O que vai trazer esse paciente para a gente? Quais são as queixas habituais? Bem, volto a chamar a atenção que as queixas constitucionais, como perda de peso, febre, sudorese noturna, astenia e fadiga, são muito importantes. A gente tem que valorizar muito porque isso habitualmente está presente na história. Mas o simples fato do indivíduo ter tosse crônica de causa não explicada deve fazer pensar também em tuberculose. Eu não preciso de esperar esse indivíduo emagrecer, desnutrir para pensar em tuberculose. Tosse crônica é igual a pensar em tuberculose. E se ele evoluir, obviamente, com tosse e dispneia, maior preocupação ainda, porque é sinal que o comprometimento pulmonar é mais significativo. Aqui é um cartaz de uma campanha do governo, justamente para chamar a atenção de vários sintomas relacionados à tuberculose. Então, a gente tem o padrão da tosse com hemoptoico, né, a tosse com presença de sangue, o suor noturno, a febre, que também chama atenção, o padrão de perda de peso, mesmo com aquele indivíduo que alimenta adequadamente, mas às vezes o indivíduo, pela infecção crônica, ele também tem perda de apetite. Então, ele perde peso, às vezes porque não come bem, mas pela própria infecção, mesmo alimentando adequadamente, ele tende a ter perda de peso. Chama atenção também o perfil importante da fadiga e dor, que lembra o padrão daquela dor pleurítica, porque tem um processo inflamatório pleuro-pulmonar, mais uma vez. Então, esse é um cartaz de divulgação do governo, que eu acho extremamente interessante, para chamar a atenção da população em geral dos sinais que podem levar ao diagnóstico de tuberculose. A população tem que saber quando ela tem que procurar o médico, e esse é um material que eu acho bastante didático para a população geral. E no exame físico desse paciente? Bem, eu posso ter os sinais de desnutrição, já que esse é um paciente que tem a tendência de ter perda de peso e um consumo maior pelo quadro da doença mais grave, mais consumptiva mesmo. No exame físico do aparelho respiratório, o padrão é muito semelhante ao da pneumonia. E a gente discutiu falando que eu tenho vários perfis de tuberculose. Então, isso vai depender um pouco. Se eu tenho um padrão de tuberculose, que eu tenho só um foco como esse aqui, resquício de um foco de infecção pela tuberculose, a manifestação no exame físico disso é nada. Esse paciente não tem nenhuma expressão no exame físico. Quando eu passo a ter o padrão de um quadro infeccioso, gerando secreção, às vezes uma caverna tuberculosa, bem, aqui eu mudo o perfil. Aqui certamente eu tenho uma alteração do murmúrio, eu tendo a ter aquele perfil de crepitação, de ronco. Eu posso ter, como está demonstrado aqui embaixo, o sopro tubário. O sopro tubário é pela entrada de ar dentro de uma caverna tuberculosa como essa. Então, a presença desse sopro tubário leva à hipótese de caverna tuberculosa. E nesse último estágio aqui, onde eu tenho várias cavernas tuberculosas, além de uma doença mais difusa no parênquima pulmonar. Lembrando aqui, aproveitando essa doença mais difusa do parênquima, para lembrar que a tuberculose miliar, como ela é difusa, mas mais de interstício, a manifestação do exame físico é discretíssima. Às vezes o indivíduo tem uma pneumonia grave por tuberculose, uma tuberculose de padrão miliar grave, e a ausculta desse indivíduo é normal, a percussão é normal, às vezes discretos crépitos espalhados pelo pulmão, mas
nada expressivo para o tamanho da gravidade da doença. Então, nem sempre a tuberculose tem uma manifestação de exame físico que ajuda muito. Se eu tenho suspeita clínica, se a anamnese é muito sugestiva, eu devo dar menos valor nesse indivíduo ao exame do aparelho respiratório, e aí o raio-x ele é essencial, porque em algumas situações eu tenho pouca manifestação do exame físico pulmonar e muita manifestação radiológica. Então a gente tem que ter um pouquinho de atenção nessa situação e valorizar mais até às vezes a anamnese do que o próprio exame físico. Mas em relação ao exame físico, manifestações das mais diversas, lembram todos aqueles perfis de pneumonia que a gente comentou, desde consolidação, a bronquopneumonia, a pneumonia intersticial, tudo pode estar representado também no paciente com tuberculose, que não deixa de ser um padrão de pneumonia, só que de evolução crônica, não um quadro agudo, como as pneumonias bacterianas típicas. Aqui mais uma vez um padrão de raio-x normal, para a gente comparar com aquele indivíduo que tem tuberculose. Nessa área do pulmão aqui, que a gente vê mais branco, né, hipotransparente, é uma área típica de cicatriz, de retração cicatricial por causa da tuberculose. Um infiltrado nessa região do ápice, cheio de rendilhados também, porque o processo de fibrose aqui é crônico e acaba levando a cicatrizes. Esse paciente normalmente fica com sequela e ele mesmo tratado adequadamente, ele não recupera esse pulmão plenamente. E quando a gente vai para o lado de cá, a gente tem um perfil típico da caverna tuberculosa, né? Essa bola preta que a gente tem aqui é a bola padrão que a gente vê da destruição granulomatosa que o pulmão faz com a área de necrose, levando a uma grande caverna tuberculosa. Então, nesse raio-x a gente tem caverna de um lado, do outro lado a gente tem área de fibrose, de cicatriz, com essa faixa branca de hipotransparência, que lembra também um perfil de atelectasia pela própria contração da tuberculose. Vamos falar daqui a pouco de atelectasia, a gente volta nesse tema. Bom, mais um caso para a gente exemplificar. Aqui eu tenho uma mulher de 62 anos de idade. Ela foi internada para tratamento de pneumonia e estava evoluindo no CTI com um tratamento específico com tendência de melhora, mas de repente piorou, e essa piora veio junto com dispneia e piora da saturação de oxigênio. Essa preocupação faz pensar em possibilidade de atelectasia pulmonar. A atelectasia, a gente vai ver que ela tem diferentes perfis do porquê evoluir com a atelectasia, mas a manifestação do exame físico não muda muito. Então, o que eu tenho é uma área de pulmão onde eu não tenho ar, porque o pulmão fica atelectasiado, murcho, e isso dá à percussão a característica de MACE6. É uma área de pulmão que não tem uma expansibilidade normal, mais uma vez porque não está entrando ar naquela região. Eu tenho uma retração do hemitórax, já que o pulmão não expande naquele ponto, quando a caixa torácica tende a expandir, eu fico com pressão negativa localizada naquela região. E eu tendo a ter, então, uma retração daquela área do pulmão, inclusive puxando para a área do pulmão, pela pressão negativa que se forma nas grandes atelectasias, estruturas do próprio mediastino. A gente vai ver isso em fotos de raio-x. Essa retração pulmonar faz com que os espaços intercostais diminuam nessa área do pulmão que tem atelectasia. Óbvio, gente, se isso eu tenho uma grande área de atelectasia. Se é uma atelectasia laminar de uma pequena área de pulmão, por mais que eu não tenha ar naquele trecho, as áreas vizinhas expandindo fazem com que eu tenha uma expansão torácica normal. Então, a retração do tórax e a diminuição da expansibilidade depende, obviamente, do tamanho, da dimensão dessa área do pulmão atelectasiada. Bem, se não entra ar porque eu tenho atelectasia, eu vou ter murmúrio diminuído e frêmito diminuído. As duas características de murmúrio e frêmito acompanham o ar que entra ou não, nesse caso, dentro do pulmão. E aqui a gente tem um perfil, de um lado mostrando o pulmão que está atelectasiado, murcho, e aqui mostrando um perfil desse pulmão com o que acontece lá dentro de via aérea e alvéolo. Eu vou reabsorvendo o ar e esse pulmão progressivamente sai de um alvéolo distendido para um alvéolo murcho, um alvéolo atelectasiado. É isso que acontece na atelectasia. E a atelectasia que a gente citou nesse caso clínico, que era onde o paciente que tinha pneumonia,
e provavelmente uma pneumonia hipersecretiva, que estava acamada possivelmente no CTI, uma possibilidade é que esse paciente tenha evoluído com uma tendência de acúmulo de secreção progressiva, e aí esse acúmulo de secreção acaba podendo levar a uma obstrução de brônquio, como a gente está demonstrando aqui, em escuro, como se fosse uma rolha de secreção. Isso também pode ser um tumor, isso pode ser um corpo estranho que o paciente eventualmente aspirou para o pulmão, e a obstrução dessa área brônquica faz com que o pulmão dessa região, sem receber ar, vá tendo a sua porção alveolar progressivamente reabsorvendo o ar que tinha lá dentro, causando então essa reabsorção e atelectasia. O pulmão murcha nessa região. Mas eu tenho outros perfis de atelectasia. Aqui, por exemplo, a gente vê um indivíduo que ele tem derrame pleural na base do pulmão. Esse preto aqui está representando líquido. E esse excesso de líquido na base do pulmão empurra o parênquima pulmonar. Então aqui eu tenho o pulmão atelectasiado porque eu tenho uma compressão empurrando o pulmão e diminuindo a quantidade de ar desse pulmão. Totalmente diferente da outra situação, onde eu não tinha o ar indo para a região. Aqui o brônquio está livre, mas só que lá embaixo eu acabo tendo uma compressão de fora para dentro, da pleura para o parênquima pulmonar, fazendo com que esse pulmão não consiga expandir. Essa também é uma atelectasia que é diferente daquela de rolha, de obstrução da via respiratória. E por último, a gente tem um padrão de atelectasia daquele paciente que tem cicatrizes, e as cicatrizes não permitem adequadamente a expansão pulmonar. Aí vem aquele padrão que eu mostrei para vocês da tuberculose, onde a fibrose do parênquima, principalmente quando tem acometimento também de pleura, impedem a expansão adequada do pulmão. Então aqui eu tenho uma atelectasia por contração, por compressão, por não permitir expansão do pulmão, às vezes numa área difusa, como acontece nesse esquema demonstrativo que a gente tem aqui. E, para finalizar, as síndromes relacionadas à pleura. E aí, em doença pleural, a gente tem dois padrões que são importantes. O derrame pleural, onde eu tenho acúmulo de líquido dentro do espaço pleural, entre pleura parietal e visceral. Esse acúmulo de líquido pode ser porque a produção do líquido é habitual pela pleura, mas eu não tenho uma absorção, uma drenagem adequada desse líquido pleural. A gente comentou isso, por exemplo, nos indivíduos que têm insuficiência cardíaca direita e não tem a drenagem linfática pleural adequada para o sistema venoso. Ou eu posso ter também por excesso de produção do líquido. Aqui eu tenho uma produção de líquido que vai além da capacidade desse sistema linfático reabsorver. Então, se eu produzo mais do que eu consigo reabsorver, eu acabo tendo a tendência de acúmulo de líquido. Essa produção excessiva pode ser por processo inflamatório, infeccioso, uma pneumonia, por exemplo, próxima da pleura, inflamando a pleura visceral, pode levar à produção excessiva de líquido pleural e a derrame pleural. Um processo inflamatório qualquer da pleura também pode aumentar esse estímulo de produção de líquido, causando, então, derrame pleural. E processos neoplásicos que também, por irritar a região da pleura, podem estimular o aumento da produção de líquido pleural acima da capacidade do linfático reabsorver esse líquido. E por último, eu posso ter acúmulo de líquido por hemotórax, onde o paciente, por exemplo, teve um acidente com trauma costal, ruptura de alguma artéria que drenou sangue para dentro da pleura. Então, o hemotórax também é acúmulo de líquido no espaço interpleural, esse líquido agora sanguíneo, por isso o hemotórax, mas que também está dentro do perfil de derrame pleural. E por outro lado, a gente tem o pneumotórax, onde o que acumula entre pleura visceral e parietal é ar. Esse pneumotórax ele pode ser levado por algum trauma torácico, e o trauma pode ter tanto costela perfurando o pulmão e fazendo extravasar ar pelo espaço interpleural, quanto eu posso ter, na verdade, algum acidente com arma de fogo, com faca, que perfura a pele e que leva o ar para dentro da cavidade pleural. Lembrando que a nossa caixa intratorácica ela tem pressão negativa, e essa pressão negativa faz com que o ar entre para dentro da pleura de forma mais fácil e acaba acumulando grandes quantidades de ar, levando ao perfil do pneumotórax.
Por último, a gente tem o pneumotórax espontâneo, que são indivíduos que têm malformações, com formações de bolhas nas pleuras. Essas bolhas de ar na pleura, elas podem se romper espontaneamente, comum em indivíduos jovens, principalmente durante esforço físico, atividade física intensa, que rompem uma bolha dessa de ar e acabam inundando, então, o espaço interpleural de gás, de ar, vazando da região do pulmão para dentro desse espaço interpleural. Aqui, falando primeiro do derrame pleural, a gente tem como deveria ser o espaço interpleural, fechado, mas quando a gente começa a acumular líquido, a gente acaba evoluindo para esse padrão de acúmulo de líquido progressivo. Quanto mais líquido eu acumulo, mais esse pulmão adjacente vai sendo reprimido, mais eu acabo tendo dificuldade de expansão desse território pulmonar. Eu faço aquilo que a gente falou de atelectasia desse território pulmonar, e essa é a hora do pulmão que obviamente não vai funcionar bem. Um derrame pleural dessa magnitude, pequeno acúmulo de líquido, pode ser totalmente assintomático e também sem expressão ao exame físico. Quando eu vou examinar, eu não vou ver aquele perfil de alteração típica, porque a quantidade de líquido é muito pequena. Eu só vou ter manifestação clínica, tanto de história quanto de exame físico, quanto esse volume de líquido realmente tiver um aumento significativo. E o que o paciente normalmente traz para a gente em história de derrame pleural? Bem, o paciente que tem dor, a pleura inflamada e a presença de líquido entre a pleura acaba no atrito durante o processo respiratório, o atrito da passagem da pleura visceral pela parietal, levando a um padrão de dor, aquela dor típica pleurítica, dor empontada, ventilatório dependente. Eu tenho estímulo de tosse, a gente tem receptores de tosse na pleura, então a tosse é uma manifestação comum quando a gente tem doença pleural, e o derrame pleural não foge a essa regra. A dispneia vai depender de quanto líquido eu tenho. A dor pleurítica e a tosse podem acontecer mesmo com pequena quantidade de líquido, mas a dispneia eu dependo de uma grande quantidade de líquido comprimindo o pulmão e impedindo a ventilação adequada. Então, dispneia só vou ter em grandes acúmulos pleurais. E, obviamente, eu posso ter sintomas da doença de origem. Se o derrame pleural é por insuficiência cardíaca direita, eu vou ter outros dados que me lembram insuficiência cardíaca direita. Se o derrame pleural é por pneumonia, eu vou ter, obviamente, evidências de pneumonia e assim por diante. Na manifestação do exame físico, mais uma vez, depende de quanto é grande o meu derrame pleural. Esse aqui é um acúmulo de líquido significativo. A gente vê o pulmão já tendendo a ser rechaçado para dentro do tórax e, obviamente, essa diminuição da expansão pulmonar faz com que eu tenha atelectasia dessa base do pulmão e dificuldade de troca gasosa. Aqui eu já tenho uma manifestação mais exuberante. E, às vezes, a quantidade de líquido é tão grande que expande essa área do tórax. Essa expansão dessa área do tórax leva a um certo abaulamento lateral do tórax. Aumenta o espaço intercostal, abaula o tórax, mas só quando eu tenho grandes derrames pleurais. Derrames pleurais pequenos, como eu já disse, pouca manifestação. Se eu tenho muito líquido e impede a expansão do pulmão, eu tenho esse pulmão parcialmente atelectasiado, eu tenho, obviamente, diminuição de expansibilidade. O murmúrio vesicular vai estar diminuído porque eu não tenho alvéolo recebendo ar nessa região. Se eu não tenho alvéolo recebendo ar aqui, eu não posso ter murmúrio nesse ponto. Da mesma forma, quando eu estiver escutando essa área da base direita do pulmão, o frame do tórax vocal vai estar diminuído. E quando eu vou percutir essa área onde eu tenho só líquido, não tenho ar, a minha percussão vai ser de maciçez. Eu tenho ausência de ar e a ausência de ar é igual à percepção de maciçez da percussão. Aqui um exemplo de raio-x com um grande acúmulo de líquido. Presta atenção que a gente tem essa área toda branca sinalizando ausência de ar. Essa ausência de ar, neste caso, com essa curva característica nessa região do pulmão, é uma curva que chama atenção para grande volume de líquido com acúmulo de derrame pleural. Então, esse é um raio-x bastante típico de derrame pleural. Nesse caso, todas aquelas manifestações que eu comentei do exame físico vão estar presentes. Eu vou ter tendência a um tórax expandido desse lado, com abaulamento,
eu vou ter uma expansibilidade diminuída, eu vou ter um murmúrio ausente, frêmito ausente. Eu não tenho som nessa área porque não chega ar para gerar som nessa área. E para finalizar, dentro dessas síndromes pulmonares, a gente vai falar do pneumotórax. O que a gente tem na história do pneumotórax? Bem, eu tenho dispneia. A falta de ar é a primeira manifestação. Mais uma vez, quanto de dispneia depende de quanto de ar expandiu esse espaço interpleural e quanto de pulmão foi rechaçado e não consegue mais expandir adequadamente. Então, a dispneia depende do tamanho do pneumotórax. Mas eu tenho dor típica por esse processo pleural, a mesma dor pleurítica que a gente viu no derrame pleural, assim como o mesmo perfil de tosse seca que a gente viu também no derrame pleural. No exame físico, a gente vai perceber esse pulmão dessa vez, ele está rechaçado, ele está comprimido, não por líquido, isso aqui é ar. Esse ar, ele tende a acumular mais no ápice do pulmão. A gente viu o derrame pleural acumulando mais na base e a gente vê ar acumulando mais no ápice do pulmão, pela própria ação da gravidade. Então, esse ar habitualmente causa o pneumotórax como manifestação principalmente no ápice. Óbvio que se eu tenho um grande pneumotórax, todo o pulmão pode estar colabado, todo o pulmão pode estar rechaçado por conta de excesso de ar comprimindo essa área pulmonar. E o que eu tenho de muito interessante nesse exame físico é que, se a gente parar para pensar, ele é praticamente todo igual ao exame físico do derrame pleural. Então, eu tenho abaulamento dessa área do tórax, tem aumento da pressão. Eu não consigo expandir esse pulmão, porque ele está comprimido pela pleura. Eu tenho ausência de murmúrio vesicular e eu tenho ausência do frêmito tóraco-vocal, porque não chega ar naquela região, não chega som nenhum naquela região. Mas, ao invés de eu ter o padrão de maciez pela ausência de ar, aqui no pneumotórax o que eu tenho é só ar. Eu não tenho mais parênquima, eu não tenho líquido, é ar. Então, toda essa bolha que eu tenho aqui é uma bolha de ar. E quando eu percuto essa região do pulmão, o que eu percebo é timpanismo. É a percussão de uma câmara cheia de gás. Aqui a gente tem um perfil de raio-x de tórax e de pneumotórax. Quando a gente olha o lado de cá do pulmão, ele parece que está mais branco do que o normal, porque, na verdade, o lado esquerdo do pulmão não está funcionando nada. Tudo que a gente está vendo preto em toda essa área pulmonar é ar. O pulmão, ele se restringe a essa pequena área central que está colabada, rechaçada pelo ar que distendeu em todo o pulmão e empurrou o pulmão em direção ao mediastino. Todo o pulmão foi empurrado e o próprio mediastino foi sendo levado para o lado contralateral, para o lado direito. E como todo o ar, toda a circulação sanguínea acabou sendo trazida para o lado de cá, ele fica com esse aspecto vicariante de quem está sendo responsável por toda a difusão de sangue pelo pulmão, além de toda a ventilação pulmonar. Então, esse é um padrão típico de pneumotórax, um grande pneumotórax. Esse a gente não tem um pneumotórax só na região do ápice. Este a gente tem um pneumotórax que acometeu todo o pulmão, certo? E agora o que a gente tem que fazer é trabalhar, é examinar, é usar o nosso estetoscópio, tentar perceber todas essas nuances do que a gente comentou hoje. É importante que a gente junte nessa aula de hoje tudo aquilo que a gente discutiu de sintomas relacionados às doenças pulmonares, né? Dispneia, cianose, tosse, e junte isso à percepção dos sinais do exame físico do pulmão, que a gente discutiu também em aula anterior, e que o estetoscópio certamente é o nosso grande aliado. Espero que vocês aproveitem mais essa aula, vamos trabalhar bastante para poder render mais ainda em sala de aula. Grande abraço e até mais.